Começando mais um episódio do Wiki Metal. Feliz 2021. Estamos começando um ano novo, uma nova década para o Wiki Metal. Uma verdadeira odisseia no espaço, uma Space Oddity. Esse é o tema do nosso episódio, não só Space Oddity, mas na verdade a carreira de um dos artistas mais influentes da história recente da música. Eu falei da década, que a gente está entrando numa década nova, né, Nando? Porque a gente está começando aqui 2021, iniciando esse episódio que é o 313, e 10 anos atrás, né, no dia 1º de janeiro de 2011, a gente estreou o programa do Wiki Metal, episódio número 1, né? Agora estamos no 313, 10 anos. A gente fez o episódio número 1, era um piloto, né? A gente falou um pouquinho sobre os discos de 2010. O Ozzy tinha lançado o Scream e muita água rolou de lá para cá. Estamos aqui 313 episódios depois para falar de David Robert Jones, David Bowie, os maiores artistas da história. Bem-vindo, Nando, a 2021. Exatamente, Daniel disse, estamos completando 10 anos de Wiki Metal, né? Quem diria que a gente chegaria tão longe, como começou como um podcast, né? Uma atividade até meio pra gente se divertir, pra gente se encontrar, pra gente bater papo. Eu não estava presente nesse primeiro episódio, mas logo depois já entrei para fazer parte do time no começo de janeiro. E muito feliz aí de completar essa primeira década com você. E vamos continuar aí por muito tempo, se Dio assim permitir, né? E esse programa é super especial, que a gente vai falar de um artista que eu acompanho há muitos anos e gosto muito, sempre gostei muito, sempre ouvi muito, um artista que fez tudo que é tipo de música, né, na sua carreira, foi o David Bowie que nos deixou exatamente há 4 anos atrás, no dia 10 de janeiro de 2016, logo depois de ter completado 69 anos de idade. Ele fez aniversário dia 8 de janeiro e faleceu no dia 10 de janeiro de 2016 e impressionantemente tinha acabado de lançar o seu último disco, Black Star. É um disco maravilhoso, foi lançado no dia do seu aniversário e 2 dias depois ele veio falecer. Eu acho que ele já tinha planejado tudo isso, né? Ele estava já doente há bastante tempo, numa batalha contra um câncer aí, e deixou pra gente esse último presente, né? Que é o Black Star. Ele é um disco excelente mesmo. Ele, na verdade, na minha opinião, os 2 últimos discos da carreira dele, o The Next Day de 2013 e o Black Star de 2016, são excelentes e mostram assim como ele era um artista complexo, né? Complexo e completo, né? Influenciou tanto a música, né? O cenário da arte mesmo, né? Não só musicalmente, porque além de ele ter emplacado tantos singles e hits, ele acho que se destacou demais pela inovação, né? Quantas vezes a gente viu ele se reinventar musicalmente, o visual dele, o visual do show dele. Um artista, ele vendeu mais de 100 milhões de discos, pra galera ter uma noção. Isso é o que o Guns N' Roses vendeu, um artista, um dos mais vendidos na história. Na Inglaterra, não é que ele emplacou 3, 4, 5 discos como número 1. Inglaterra, que é onde ele nasceu, né? País natal dele. 11 discos diferentes dele chegaram em número 1 na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos ele teve 9 discos de ouro, 5 discos de platina. Assim, campeão total de público, de crítica, de sucesso absoluto. E tudo isso começou, embora ele já tinha lançado o disco em 67 e tal, mas acho que em 69, quando ele emplaca Space Oddity, que é a música que abriu aqui nosso episódio, foi o primeiro single que realmente chegou no top 5, ele apareceu pro mundo com essa música maravilhosa, e daí veio um disco atrás do outro. Esse começo dos anos 70 é uma proliferação de singles e de hits fantástico. Eu tinha um daqueles CDs, sabe aqueles CDs duplos, que era a caixinha mais gordinha assim, que era David Bowie The Singles, né, uma coisa assim. E uma época eu viajava muito de carro para ir a trabalho, né, ia pro interior do estado de São Paulo, ia dirigindo sozinho. Eu lembro que eu ouvia demais esse CD assim, tinha todas aqueles singles dessa época, sabe, Changes, Life on Mars, Ziggy Stardust. See the mice in their million hordes. Tanta música legal que ele fez nessa época. Depois a gente vai falar um pouco da carreira, de como ele se reinventou também e foi para outros estilos totalmente diferentes. Mas essa época do Space Oddity, né, dele ter criado esse alter ego, né, o Ziggy Stardust, foi sensacional, né? Eu gosto muito também dessa fase. Como você bem falou, a carreira dele, para mim, também começa com o segundo álbum de estúdio, né, que é o
ficou conhecido depois como Space Oddity, né? O primeiro disco, 67, realmente não fez muito sucesso e depois ele criou esse personagem, né, que parecia um homem vindo do espaço, né, o Ziggy Stardust, que virou uma grande história dentro do rock, e depois ele matou o Ziggy Stardust para viver outros personagens, né? Flertando com vários estilos de música diferentes, né? Ele, inclusive, influenciou muito o punk rock, né? Com os discos que vieram depois da época do Ziggy Stardust, com Aladdin Sane, com Pin-Ups, o próprio Diamond Dogs, que é de 74, né? Influenciou muito o punk rock, não tanto nessa parte dos shows, mas mais com rock mais cru que ele estava fazendo na época do Diamond Dogs, né? Depois ele desencanou, foi fazer uma coisa um pouco mais soul music, né? Entrou num estilo mais influenciado pelo soul americano, com o Young Americans. Inclusive no Young Americans tem a participação do John Lennon, que ele fez uma música junto com o John Lennon chamada Fame, também que fez muito sucesso. Nesse disco também ele gravou uma versão da Across the Universe dos Beatles, que é muito, muito bonita. Aí ele veio com o Station to Station, depois mudou de personagem de novo e foi para Berlim, né, fazer discos com Brian Eno, que fez a trilogia lá de Berlim, que foi se livrar também de um problema com drogas e tudo. Então foram muitos e muitos estilos de música que ele compôs, ele se envolveu, e também sempre amparado por excelentes músicos, né, que sempre acompanharam o David Bowie nessa carreira dele. Nessa época do Ziggy Stardust, o mais conhecido era o Mick Ronson, né, que era um guitarrista excelente. Inclusive, quem vê o Mick Ronson tocando logo percebe a influência que ele teve no Ace Frehley, né, que depois era o Homem do Espaço, né. Com certeza o Ace Frehley ouviu muito o Mick Ronson tocando nessa época aí. É isso aí, Starman, né, que é uma das músicas que a gente não falou, mas que tá ali, né, o lendário The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, né, terceiro ou quarto disco dele, e que tem Ziggy Stardust, tem Silver Jet City, tem Rock and Roll Suicide, tem Starman, que depois, foi gravado em português, ficou uma música mega conhecida. E você citou a trilogia de Berlim, né? Lá ele gravou 3 discos, né? Com o Brian Eno. Lá também ele emplacou Heroes, né? Tá dentro dessa trilogia. Também outra música que depois também foi regravada, virou cover, assim, de muitas bandas. E tudo isso que a gente falou até aí, mais ou menos, né? Passou 10 anos, né? Essa é a primeira década da carreira dele, né? Carreira de 40 anos, tudo isso foi nos primeiros 10, né? Então esse começo é avassalador mesmo. Vale a pena lembrar desses músicos que tocaram com ele, né? Eu falei do Mick Ronson, que tocava guitarra na época do Spiders from Mars, né? Que gravou Ziggy Stardust. Mas tem que lembrar também do Trevor Bolder, que era o baixista dessa época. Inclusive, tocou no Uriah Heep, o Trevor Bolder. O Rick Wakeman tocou teclado com o David Bowie. Inclusive, no disco Hunky Dory, gravou a música Life on Mars, que é um dos maiores sucessos do Bowie. O teclado é tocado pelo lendário Rick Wakeman, tecladista do Yes. Então, nessa primeira fase, acho que são os músicos principais que acompanharam ele, né? Assim, mas teve outros mais pra frente, a gente vai falar disso. Outros excelentes músicos aí mais pra frente, inclusive você falou da trilogia da época de Berlim, que ele foi morar em Berlim. Ele também produziu discos, né? Produziu discos o principal disco do Iggy Pop, ele produziu. Ele fez música pro Lou Reed. Ele fez a All the Young Dudes, né, que foi o maior sucesso do Mod The Hope. Inclusive, essa música foi regravada pelo Bruce Dickinson no disco solo do Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire, né? Uma versão muito legal do Bruce pro sucesso do Mod The Hope, mas a composição era do Bowie, né? Agora eu queria saber o que tem na Água de Berlim. Você pode me dizer? Porque foi o pessoalzinho do 2... Tem o David Bowie, tem o Iggy Pop, tem um monte de gente que grava lá. O que tem na água lá de Berlim? Você pode me dizer, por favor? E antes de tudo, querido, desculpa. Feliz ano novo pra você e parabéns por 10 anos de Ike Metal. Obrigado. Isso aí, eu não sei o que tem na água de Berlim.
Mas sei que o David Bowie realmente é o camaleão do rock, né? Em 80, né? Na década de 80, aí já a mudança do mundo, a mudança do estilo, o New Wave, né? Assumindo, né? A vanguarda dos estilos musicais e tal. Ele também se reinventa de novo, né? Ele lança aquela Ashes to Ashes do álbum Scary Monster, né? Que já tem outra pegada, que vai bem nessa linha e começa a abrir esses caminhos. Em 81, você falou dessas colaborações, né? Ele faz a colaboração que eu acho que é uma das mais brilhantes da história da música, que é no Hot Space do Queen, né? Sai Under Pressure, que é uma música sensacional mesmo. Bowie e Freddie Mercury cantando, não podia dar menos que isso. Eu imagino quem estava acompanhando a gravação dessa música, né? O cara, sei lá, alguém da produção do estúdio, trabalhava no estúdio, entrou e ouviu aquela obra-prima, né, do Queen com David Bowie. Realmente é uma música das preferidas da vida toda, né? E logo na sequência, em 83, ele gravou um dos discos que fez mais sucesso da história da carreira dele, que foi o Let's Dance, né? Que mudou totalmente o estilo de novo. Super bem acompanhado novamente, né? Quem toca guitarra nesse disco é nada mais nada menos que o Steve Ray Vaughan, né? E o disco é produzido pelo Nile Rodgers do Chic. Tem grandes sucessos, né? É um disco, talvez o disco que mais vendeu na carreira dele, o Let's Dance. E de novo, o Mar Hakim na bateria, vários músicos sensacionais acompanhando o Bowie, né? Como sempre. É o disco que tem Modern Love, tem China Girl, né? Realmente esse foi um dos discos que mais vendeu da carreira do Bowie. E muito legal, assim, o cara sempre aparecendo, tocando com um estilo diferente, né? Acho isso um cara muito criativo, né? E como você falou, né, Nando? O que não faltava é boa companhia pra ele. Na sequência, depois ele colabora, né, com a Tina Turner, depois de novo com o Iggy Pop. Ele grava cover do Beach Boys, tipo God Only Knows, que é demais. Depois ele faz com o Mick Jagger também, isso, né? Exato, dueto do Dancing in the Street, né? E tudo nessa época, assim, meio dos anos 80, 85, 86, ele participa daquele filme Absolute Beginners, onde ele grava, né, a música tema, né, Absolute Beginners também. Foi ator no filme Labirinto. Um cara muito, muito criativo, multimídia antes do termo ter sido inventado, né? Legal, ele misturava teatro com filme, com visual, com arte, com moda, muito diferenciado. Aí no final dos anos 80 ele até criou uma nova banda, né? O Tin Machine, com o guitarrista Reeves Gabrels, um cara que acompanhou ele até o final da carreira, né? Até o fim da vida, um excelente guitarrista que tocou no The Cure, um cara muito criativo também, um cara muito diferente, fazia vários sons inusitados com a guitarra, e daí ele entrou numa viagem mais de música eletrônica, até um precursor talvez desse gênero da música eletrônica mais pesada, né? Uma música eletrônica não tão comercial, mas mais de vanguarda, assim, junto com fazendo colaborações com Trent Reznor do Nine Inch Nails. Ele chegou a fazer não sei se vocês lembram, um show de aniversário, acho que era aniversário de 50 anos. Tinha participação de vários artistas, tinha participação do Robert Smith do The Cure, tinha participação do pessoal do Placebo, do Trent Reznor, do Nine Inch Nails. Aí ele lançou aquele disco Black Tie White Noise, 93, fez a trilha sonora do Buddha, The Buddha of Suburbia, e aí entrou nesse som mais eletrônico, fez dueto com, se não me engano, também com Pet Shop Boys. Então foi nessa época que ele veio pro Brasil. O único show que eu vi dele no Brasil, né, nessa época, eu acho que era do disco Earthling, a turnê. Ele fez era a atração principal daquele festival Close Up Planet. Ele tinha vindo pro Brasil antes, em 90. Ele fez um show no estádio do Palmeiras, em São Paulo, e no Sambódromo. No Jardim Suspenso, no Palestra. Meu Deus, que honra, que honra. Lágrimas me vê os olhos quando eu lembro disso. Meu Deus, meu Deus. E nesse aí eu não pude ir, não sei porque eu não fui nesse show, infelizmente, mas nesse aí do Close Up Planet já era fã dele, estava lá na frente, foi um showzaço também.
Eu não pude porque eu era persona não grata nessa época no Palmeiras. Eu lembro, falando um pouco dessa época, você falou também do show de aniversário e tal, pra mim ficou super marcado aquele show que foi um tributo ao Freddie Mercury em 92, logo depois da morte, que o objetivo era gerar fundos também para pesquisa contra a AIDS e tal, e que ele tocou Heroes e All the Young Dudes, além de Under Pressure com a Annie Lennox, né, substituindo o Freddie Mercury. Isso foi muito legal no estádio de Wembley e tal, e também agora na pandemia esse show passou inteiro, foi muito, muito legal. Outra coisa legal, marcante, né, da história dele. A participação dele é muito emocionante, que ele reza um Pai Nosso no meio do estádio de Wembley, fica totalmente em silêncio, ele ajoelha ali no palco, reza um Pai Nosso em homenagem ao Freddie Mercury e agradece o pessoal do Queen e faz realmente a versão de Under Pressure com Annie Lennox muito legal, e ele toca saxofone, né, faz o solo de sax do All the Young Dudes, e muito legal essa relação dele com os caras do Queen, né? Muito, muito, muito legal. E aí chegamos nos últimos discos, né, Nando? Nessa agora mais recentes, né? Ele, depois dessa época mais eletrônica, ele acabou se afastando um pouco ele ficou 10 anos sem lançar um disco de estúdio, né, de 2003 a 2013, e eu acho que ele estava se tratando, ninguém sabia, né, foi um mistério realmente essa doença dele, pegou todo mundo de surpresa, e depois voltou com esses 2 últimos discos que eu acho sensacionais mesmo, assim. Ele revisita toda a obra dele, faz referência ao passado e já prevendo o que estava vindo, né, a questão da doença e o falecimento dele, mas ele fez tudo, na minha cabeça foi tudo planejado, assim. O cara fez aniversário, lançou o disco no mesmo dia e 2 dias depois partiu, né, desse planeta, mas foi para algum lugar no espaço aí que a gente não sabe onde está, deve estar vagando aí pelo espaço, viajando pelo espaço, como ele sempre fez. Just like that bluebird. Mas vale a pena revisitar esses 2 discos assim com atenção, de repente desligar tudo, desligar celular, ouvir o disco do começo ao fim, com atenção mesmo, que merece, porque são 2 discos, principalmente o Black Star, que é o último, é um disco que na época eu ouvi muito por causa pelo impacto, né, da morte dele, mas disco assim muito complexo assim artisticamente. Bom, acho que passeamos aí um pouco por toda a carreira, né, do David Bowie, que é muito extensa. Claro que não dá para falar de todas as coisas, mas pelo menos para a gente ter umas pinceladas aí das melhores coisas importantes que aconteceram na carreira desse artista tão especial, justamente nessa semana, né? A gente está lançando esse episódio, não sei que dia que você está ouvindo, mas a gente está lançando ele hoje, uma quinta-feira, dia 7 de janeiro. Essa semana realmente é uma semana David Bowie, ela é recheada de datas importantes para esse artista tão importante. Dia 8 de janeiro, o dia que ele nasceu, já falamos, dia 10 de janeiro, o dia que ele morreu, dia 8 de janeiro também, o lançamento dos últimos 2 álbuns dele. Então, semana David Bowie, apresentada aqui no Wikimetal para ser o primeiro episódio de 2021, né? Exatamente, vamos sempre homenagear esse grande artista e nada melhor do que revisitar a obra dele, né? Ouvir as músicas, ouvir os discos e conhecer coisas que a gente não conhece ainda. Sempre tem coisa nova para descobrir. Há pouco tempo eu descobri um disco que eu comecei a ouvir muito, que é o Station to Station, um disco que eu não dava muita bola, assim, não conhecia tão bem, e comecei a ouvir até uma dica legal, quando ele morreu, o Iggy Pop fez um especial de rádio falando sobre o David Bowie para a rádio BBC, né, da Inglaterra, rádio pública inglesa, e um especial assim muito legal, cheio de informações, e o Iggy Pop fez um playlist, assim, ele ia contando as histórias e ia tocando músicas. E aí ouvi músicas que eu nunca tinha ouvido antes e me chamou muita atenção esse disco Station to Station de 76. Aí eu mergulhei nesse disco e descobri músicas sensacionais. Então, sempre na carreira do Bowie acontece isso. Você às vezes pega um disco que você não conhece tão bem e começa a ouvir e descobre coisas assim realmente muito bonitas, muito bem feitas, né? E vale a pena fazer isso de tempos em tempos com a carreira do Bowie. Sem dúvida, o Hunky Dory mesmo, que tem Changes, tem Life on Mars, é um dos melhores discos, mas você pega pra ouvir ele do começo ao fim, você acaba esbarrando em faixas que você não ouve todo dia, assim, que são muito boas também.
É isso pro nosso episódio 313, Nando? Exatamente, Daniel Distler e nosso convidado especial aí, onde ele anda? Na verdade, eu tô um pouco recluso, que eu exagerei um bocadinho, né? Sabe como é que é? Virada de ano, a gente sempre dá uma estapolada. Tô aqui em Cuba tomando umas Cuba Libre. Eu tô meio um pouco gripado aqui. Mas parabéns pelos 10 anos de vocês, viu, meu querido? Continue trabalhando assim, faz um trabalho muito bonito mesmo. O pessoal da Praia Grande não apareceu hoje. Olha, estou preocupado com outras coisas aqui, tá ok? Tô tentando ver se eu consigo informações sobre vacinas, agulhas e afins, tá ok? Tá difícil, mas, sei lá. Afinal de Mas contas, o que fazer? muito barulho por nada, tem mais do que fazer. Eu vou jogar uma peladinha daqui a pouco aí, tá ok? Isso aí, Daniel Distler, desejando mais uma vez um excelente ano para todos. Espero que a gente possa estar juntos em algum momento de 2021. Vai ser realmente para celebrar, para comemorar, para voltar a vida ao que era antes, né? É ou não é? É isso aí. Nos vemos daqui a pouco de novo em mais um episódio do Wikimetal. Valeu, moçada. Feliz ano novo pra vocês e parabéns por 10 anos de Wikimetal.